Gênesis 1, 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus formou o ser humano do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse fôlego de vida é o sopro do Todo-Poderoso, a centelha de vida. A equação escriturística é muito clara. Pó da terra mais fôlego de vida igual a ser um ser vivente ou alma vivente. Adão e Eva eram livres moralmente, perfeitos e felizes. Tinham total liberdade de escolher entre seguir ou não a Deus, entre amá-lo ou não amá-lo, obedecê-lo ou não. O lar do jardim, mais precioso do que qualquer palácio dos dias atuais, foi concedido a Adão e Eva. Além dos majestosos encantos naturais e deliciosamente natural, havia duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore da ciência e do bem e do mal. Adão e Eva desfrutavam plena liberdade para comer de todos os frutos, exceto do fruto da ciência do bem e do mal. Na criação, os nossos primeiros pais receberam a imortalidade, embora sua conservação estivesse condicionada à obediência. Tendo recebido acesso à árvore da vida, eles se destinavam a viver para sempre. A única forma pela qual poderiam ameaçar seu estado de imortalidade seria pela transgressão da ordem que lhes proibia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Desobediência que os levaria à morte. Obediência e desobediência só podem existir em um contexto de liberdade. Era isso que havia no céu quando Lúcifer, desgraçadamente, um ser muitíssimo exaltado, tornou-se orgulhoso e invejoso. Ele imaginava que seu poder provinha dele e não de Deus. E insatisfeito com a posição que ocupava no governo de Deus, ele começou a cobiçar o lugar do próprio Deus. O descontentamento se transformou em rebelião e guerra, culminando com a expulsão do agora Satanás, que significa acusador do céu. Transportado para a terra, o conflito afeta seres humanos, antes perfeitos e obedientes, como os anjos que também caíram. A definição bíblica de pecado o apresenta como a transgressão da lei de Deus. Uma falha nas ações de qualquer um que sabe o que deve fazer o bem e não faz, bem como tudo o que não provém da fé. Uma definição abrangente de pecado é qualquer desvio da conhecida vontade de Deus, quer seja por negligência em fazer aquilo que Ele ordena que seja feito, quer seja por fazer aquilo que Ele proíbe especificamente. O pecado não conhece a neutralidade. Cristo declara: quem não é por mim, é contra mim. Após comer do fruto proibido, transgredindo assim a lei de Deus, Adão, Eva e seus filhos não mais teriam forças para resistir ao mal, mas Deus havia feito provisão. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo apontava para Jesus. O pecado e a queda humana não pegaram a divindade de surpresa. Cristo decidia morrer antes mesmo do pecado existir. Além disso, Deus colocou inimizade entre Satanás e os seres humanos, sem o qual seríamos para sempre inimigos de Deus. E pela renovação da mente por intermédio das atividades do Espírito Santo, é que o indivíduo é transformado à semelhança de Cristo. Quando o nosso espírito é santificado, a mente se encontra sob o controle divino. A mente santificada, por sua vez, exercerá influência santificadora sobre a alma, ou seja, sobre os desejos, os sentimentos e as emoções.
Pessoas consagradas não vão abusar do corpo, de modo que a saúde física também florescerá. Desse modo, o corpo se torna um instrumento por meio do qual o cristão pode servir a seu Senhor e Salvador. O apelo de Paulo no tocante à santificação acha-se claramente embasado no conceito da unidade da natureza humana e revela que a efetiva preparação para o segundo advento de Cristo necessita do preparo de toda a pessoa, espírito, alma e corpo. Esta união indivisível, formada por corpo, alma e espírito, funciona em íntima cooperação. Deficiências em uma área vão criar embaraços nas outras duas. Um espírito ou mente doente, impuro, terá seus efeitos deletérios sobre a saúde física e emocional da pessoa. O inverso também é verdade. Uma constituição física enfraquecida, doente ou sofredora, em geral, afetará a saúde emocional ou espiritual da pessoa. Como seres humanos, devemos refletir, dentro dos nossos limites, o caráter de Deus em seus pensamentos e ações, pois fomos feitos à sua imagem. Todos os que aceitam o oferecimento da graça divina vão experimentar profunda inimizade contra o pecado, tornando-se vitoriosos na batalha contra Satanás. Pela fé, podemos compartilhar da vitória do Salvador no Calvário.